Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Que bom estar com vocês para esse desfecho, né, Roberta? Coisa linda. Gente. Muito bem, Rodrigo chegando. Bom, cadê Wander que eu não tô vendo? Meu colega de turma aqui. Maravilha. Bom, crianças, nós durante esse período trabalhamos, né, nessas reuniões loucas, reuniões pandêmicas, para a produção dessa ideia de um texto, né, um texto criativo, um texto que a gente pudesse desenvolver juntos, e é uma equipe que vem trabalhando junto há muito tempo, né, trabalhar no interior também, a gente fortalece os nossos laços na vida e também nos nossos trabalhos. Então, Rodrigo tá em Vila Velha ou Vitória, Rodrigo? Eu tô em Vila Velha agora. Rodrigo tá em Vila Velha, Diego tá em... Alegre. Diego tá em Alegre. Eu tô em New York. New York. New York City. Vandinho tá no Alto da Boa Esperança, no Pico dos Andes. Morro do Macaco. Isso aí. A Andréia tá no centro de Paris, Portugal também. Pois é. Bombando. Cadê Marlon? E Marlon tá onde? Em Marte. Marte. Bom, Marlon tá aí, mas não falou não. Bom, então, a partir desse período, tem uma coisa que a gente usou bastante nesse estudo, que é a improvisação, né? Nós, no interior, né, André, a gente não tem um teatro, que é o Teatro Neném Paiva, mas a gente não teve aulas profissionais de teatro, então a gente fazia aquelas coisas doidas que a gente fazia, né, de forma amadora, mas que a gente ganhou, graças a Deus, condições também de participar de festival com Bernadette Lira, né, o Cinema de Bordos, fizemos A Ida de Quem Não Foi, aquele filme que... Perdão, meu microfone estava desligado. Ok, onde você tá? Você fala de onde? Eu falo de Muqui, do Morro do Macaco também. Morro do Macaco também, maravilha. Então criamos A Ida de Quem Não Foi, Cinema de Bordas, fomos lá pro festival lá do Itaú Cultural, em São Paulo, fizemos alguns curtas, e aí veio o Fecim, conseguimos trabalhar, enfim. O teatro, a gente tem uma dificuldade de formação de plateia, né? As crianças amam, mas os adultos têm muita dificuldade de marcar presença. E, basicamente, eu e Wander fizemos um grupo de teatro, uma companhia, né? O Conosco Flui, que tá aí, essa marca de creme dental. Então, assim, nós desenvolvemos uma ideia, a gente não conseguiu finalizar esse texto, porque realmente, pandemia, encontros virtuais, loucura. Mas nós trabalhamos o Canto do Sabiá, que é essa história de uma travesti, né? Na verdade, de uma travesti que sai de uma comunidade rural, sai da sua cidade em busca de uma melhor condição de vida para sua família, enfim. Ela vai trabalhar como a maioria de nós, né? Saímos do interior para morar fora, às vezes para estudar, enfim. Essa travesti vai para um distrito, para um lugar um pouquinho melhor do que onde ela morava. E lá ela encontra um bar, ela vai trabalhar num bar. Nesse bar, Wander, né, como nós desenvolvemos, ela tem essa experiência de, nos primeiros dias, trabalhar como garçonete. E aí nós identificamos ali, né, Diego, aquela cortina, né? Em alguns momentos, um efeito visual, ela está trabalhando no bar, e aí ela, né, puxa a cortina. O que tem aqui depois dessa cortina, né? E aí, esse efeito, atrás tem um espaço de prostituição, um prostíbulo, ou uma casa vermelha ou azul, enfim, a gente teria que pensar melhor sobre isso. Então a ideia é ter dois mundos, o mundo da hipocrisia, dos homens que vão para lá tomar drinks, né, beber, e um outro mundo que seria atrás da cortina. Então teríamos essa metáfora, esse trabalho né, de linguagem aí. Muito bem. O que acontece no meio desse caminho? O dono do nosso Canto do Sabiá, ele acaba trazendo essa travesti para a prostituição, porque é onde vai ganhar mais dinheiro.
uma menina de 18 anos, um corpo lindo, ela acaba sendo a estrela daquele lugar. E aí ela começa a atuar ali como dançarina, como, né, prostituta. Ela ganha muito dinheiro, consegue ajudar a família, só que ali a gente tem aquela questão que nós estávamos desenvolvendo, eu gostaria que a Andréia continuasse, que era aquela ligação com o passado, né? Era uma menina que tinha uma vontade de fazer o mundo melhor, né? Uma família melhor, de levar dinheiro para casa, mas não consegue porque ela acaba sendo escravizada mesmo, né? Ela acaba sendo a principal o chamariz do dinheiro para aquele lugar. Só que esse lugar tem um grande dono, né? A gente está falando, na verdade, de um coronelismo. Então a gente tem um certo homem que vai para esse lugar. E esse homem se apaixona, Wander, né? Como nós desenvolvemos. Se apaixona por essa travesti. Imagina, um coronel do interior se apaixonar por um travesti. Não pode, né? Os parâmetros foram quebrados. Então, isso não existe. Então aí começa essa ligação. O partido oposto desse homem começa a perceber que existe algo errado aí dentro. Ah lá, o nosso candidato, o nosso, sei lá, o nosso xerife, o nosso coronel transando com travesti? Como assim? E aí começa esse duelo interno dentro daquele ambiente. E aí nossa vontade é matar, né, esse coronel, né? Matar esse coronel. E aí a gente estava discutindo, esse é o grande arco que a gente estava querendo desenvolver, era se a travesti se tornaria sócia do dono do prostíbulo ou se ela também mataria o dono do prostíbulo e assim a gente tivesse uma mensagem de superação, uma coisa bem bacural, bem loucura dentro daquele ambiente. E aí queria ouvir a Andréia, seus posicionamentos, suas questões, depois o Diego também, com a sua visão de cineasta. A gente, naquele dia, a gente colocou alguns pontos, né? A gente chegou, falou da questão dela estar no prostíbulo, do dono do prostíbulo estar ganhando muito dinheiro nela e do dono da cidade, do coronel, se apaixonar por ela e, assim, ter toda uma história envolvida, porque ele era o dono da cidade. Tinha família, tem igreja, escandalizou todo mundo, aquela coisa toda. E nesse meio tempo, a oposição começou a criar um problema em cima dele, do coronel, por conta dessa situação, querendo tirar proveito. E o dono do prostíbulo se aproveitando dos dois lados. Ele agradava a Deus e ao diabo, como diz o outro. Ele tinha a peça fundamental na mão dele, que era a travesti, que ele ganhava o dinheiro. Ele tinha a proteção do coronel, que era o dono da cidade, então protegia ele, porque ele também escondia aquele affair, aquele amor, aquela coisa louca. E, por outro lado, ele ganhava dinheiro do outro lado da oposição, entregando as informações, essas coisas. Então, a menina é prostituta, ela vai ter que atender outros clientes. No caso, ela poderia até atender o cara que é a oposição, o outro coronel que é a oposição. Vira aquele triângulo e no meio está o dono ganhando de todos os lados. Né? E aí a gente teria as tramas paralelas, né? A família, a igreja, a sociedade, aquela coisa toda. E aí a gente começou a pensar, como daria fim nisso? Seria armado entre ela e o dono do prostíbulo a morte do coronel, incriminando o opositor, porque aí morre o coronel, morre o opositor e eles ficam com dinheiro, ela herda alguma coisa, então assim, esse desfecho é que a gente ficou numa berlinda sem saber como fechar, né? Ela mata o coronel e ela mata o dono do prostíbulo e herda aquilo tudo, fica sozinha e sai vitoriosa naquilo tudo, sai como se fosse a rainha da cocada preta. Então, assim, a gente ficou sem conseguir amarrar muito bem esse final. Até aí a gente conseguiu levar. O final é que a gente ficou sem saber qual seriam as pontuações, né? Que ela fica bem sucedida, a gente sabe que ela começa trabalhando, vendendo bebida,
né? E depois ela acaba conhecendo a prostituição, em que ela ganha muito mais. E nessa de ganhar muito mais, ela acaba tendo uma certa influência, um certo poder, uma certa inveja, cria inveja entre as mulheres do prostíbulo, porque ela começa a ser desejada, procurada e tudo mais. E aí a gente começou a fazer umas traminhas assim, paralelas para pintar. E aí o final é que a gente não conseguiu amarrar, né? Diego, será que você consegue trazer esse final hoje pra gente? Não sei. Por causa, exemplo, a gente primeiro tem que pensar o que ela quer realmente, porque a gente tem que trabalhar desde o início com ela, porque, exemplo, ela quer uma vida melhor, ela quer independência ou ela quer algo mais? Porque se a gente for fazer um filme que a gente quer as peças desde o início até o final bem estruturado, bem o final fechado, a gente tem que colocar esses pequenos aspectos no final. Ela quer independência, tá? Ela saiu da roça, queria uma vida melhor, queria ser independente, ganhou uma falsa independência trabalhando lá, né? E ela viu que aquilo não era realmente o que ela queria. E no final, se ela consegue a tal independência que ela quer, ela poderia ou se tornar realmente a própria dona do bar, porque isso, ela se tornou uma mulher independente, ela ganhou o que ela queria, ela saiu de um lugar que não era a visão dela de um mundo, caiu numa falsa miragem de mundo e realmente conseguiu o que ela queria. É um final legal, ela fechou aquele ciclo. Ela tem que dividir o bem com o dono, ela ainda teria essa falsa independência, porque ela precisaria de alguém a mais do lado dela. Isso não é uma mulher, totalmente independente, porque ela precisa de uma figura do lado dela. Eu não acho que faz sentido, é a minha opinião. A questão dos finais. O opositor quer acabar com o coronel é um falso obstáculo para ela. Acabar com os dois faz sentido, mas como que ficaria para a gente terminar com esse dono? Entendeu? Eu acho, na minha visão, o dono não poderia ficar com ela. Eu acho que ela deveria ganhar a própria independência dela sozinha, ela se tornar uma mulher forte, poderosa, sem precisar de outra figura ao lado dela para empoderar ela de poder, porque ela sozinha consegue fazer o que ela quer. É a minha visão, eu acho. Interessante. Eu acho que também é bacana pensar, né, Wander? Já falando dessa estrutura de cinema com teatro, naquele filme com a Nicole Kidman, como é que é? O Dogville. Dogville. Que é maravilhoso, sim, né? Com certeza. Então, se a gente coloca um Dogville no palco e ao mesmo tempo é teatro e é cinema, é incrível. Mas aí eu penso o seguinte, né? Isso que o Diego está falando. A gente tem que trazer o sonho, a vontade dela até ali. Eu acho que a gente pode fazer um filme, né, e uma peça trabalhada nessa linguagem, nessa história, entre aspas, né, mais tranquila, normal, simples, e dali a gente transforma, do meio para o fim, a gente transforma numa outra coisa, num Tarantino, né? Muito vermelho, muito amarelo, muito sangue. Ou seja, tá na roça, tá na zona rural, tá tranquila, e daqui a pouco a gente transforma tudo, puxa uma cortina, a gente pode... Wander gosta muito de cenografia, de figurino, pode falar um pouquinho pra gente. O que você acha? Essa mulher, ela mata todo mundo? Eu gosto muito da possibilidade dela matar todo mundo. Eu também concordo. Fundamental, acho que é muito legal matar geral. Roberto? Também gosto bem dessa posição. Ela poderia, para não matar primeiro, vamos supor, o dono, né, de tudo, vamos supor, o cafetão, né, matar ele. E depois, mas a pergunta que que ficou no ar, ela com esse envolvimento com esse coronel, ela se apaixonou por ele também? Ela se envolveu assim, Roberto. ele? Então, já que não vai ter o sentimento dela, ela pode matar um e depois matar o outro. Entendeu? Mas não pode esquecer que nós temos um terceiro, nós temos 3 homens nessa briga, né? Gente, rapidinho. Eu acho interessante, exemplo, a questão dela poder matar o dono do... Exemplo, ele estruturou para que ela matasse os dois, exemplo. Ele poderia, sei lá, planejar algo para culpar ela, por causa do exemplo, morreu o coronel da cidade e o opositor, os dois, as 2 pessoas mais importantes da cidade vai ficar por isso, alguém tem que levar a culpa. Exemplo, e ela pode pensar que ele realmente fazia isso, o dono da boate, colocar a culpa nela.
estruturar tudo para ela sair como sendo a vítima, não. Essa é boa. A pessoa que orquestrou tudo aquilo, por causa que ele sai com as mãos limpas, ela suja a mão, ela é culpada. E a gente pode tentar, tipo, uma opinião, um desfecho para ela sair por cima. Ela descobrir isso e ela jogar o próprio jogo dele e sair por cima dele. Marlon. Só um segundo. Eu acho que a gente precisa pensar nos mecanismos de criar empatia pela personagem. O que levou ela a matar essas pessoas? Eu gosto da ideia dela matar uma pessoa, mas eu acho que se a gente cria um personagem, principalmente que é uma mulher trans, né, uma travesti, e ela simplesmente mata todo mundo, a gente cai naquilo de contribuir para o estigma que a sociedade tem com essas pessoas. Então eu acho que se ela for matar alguém, tem que ser por legítima defesa, e eu cortaria as outras cenas dela matar todo mundo. Eu acho que muito legal as pessoas se apaixonarem por ela e ela recusar no final. Ela tem todos aqueles homens apaixonados por ela e ela exerce um poder, uma influência, uma coerção, e assim ela controla tudo que está acontecendo. Controla o jogo político da cidade. Pelo amor, Marlon? Eu tenho uma questão... Não só pelo amor. Não só pelo amor. Mas pela liberdade Eu acho dela. que Mas qual seria também a pela força informação. Ela Ela teria alguma informação privilegiada? Algo ela do tipo? ela tem muita informação privilegiada, porque ela transa com esses homens, com essas pessoas, e ali ela acolhe muita coisa. Então é uma mulher que sabe de muita coisa. No caso, ela se protegeria com as informações que ela tem, Exatamente. né? Aham. No caso, seria isso. Vander. Eu mataria. Eu começava com o padre. Cadê o Rodrigo? Você começa com quem, mano? Compadre. O padre. Porque quando... Se isso vira Vai pro moda... céu, hein? Porque... É porque eu acho que quando a gente fala de coronel, né? Quando a gente fala essa coisa mais... isso nos remete a um passado, né? Antigamente, em épocas de coronéis, em épocas de pessoas de chefes, de pessoas importantes, a igreja tinha muito poder, né? Você tinha aqueles que dominavam porque tinha muito status, muito dinheiro, fazendas, né? Bois, aquela coisa toda, mas a igreja também era respeitada. Então eu acho que fuga de escape dela aí seria realmente para matar o padre e nesse assassinato ela fazer, ela armar uma situação que ou o coronel ou o cafetão assuma aí o papel de assassino. Mas e o dono? Uma pessoa ela tem que ter do lado dela. Mas você não acha que se a gente Naquela- matar o padre, a gente não vai criar uma empatia pro lado dela? O padre não com poderia ela. uma pessoa ficar do lado O dela. padre não, porque o padre vai contra, né? Ou o padre defende Eu gosto ou da o padre ideia vai da defender Roberta, a Vander. igreja. Oi, Eu gente. gosto da ideia da aqui Roberta. é legal se a gente pode colocar o padre, se ela precisa de vamos supor, um braço direito, colocar o padre para ser uma pessoa que vai ser por ela. Entendeu? Mas Porque o padre ficou naquela época, também contra ela. Mas, Ela vai ser quem? mas o padre, Vander. E se o por padre tivesse exemplo, o padre transado pode ter com ela? características. Não, menina, você tá doido? aí isso Aí é normal, gente. Gente, eu sei, mas aí a gente não vai Meu ter Deus. empatia com a personagem. Gente, e se a gente A gente vai tentar ter criar um... antipatia. Não, eu acho, olha só, a mulher, ela é religiosa, né? Ela tá saindo de uma comunidade indo para outra. Ela pode ter um padre? Pode.
O padre vai ser o refúgio emocional dela. Ela vai contar pro padre e o padre vai se sensibilizar. Ela pode ficar na berlinda. Ela pode ficar entre o Deus e o diabo. Aquela coisa assim, o padre aconselha ela ter uma vida correta, ela procurar uma outra vida e tal. Naqueles momentos de aflição, de desespero, quando ela vai conversar com o padre, ela pensa naquilo. Só que as portas se fecham e a outra, que tem mais facilidade de estar aberta, ela cai naquela vida novamente. Bem novela das 6, né? E se o padre morre pra salvar ela? Mas é. E na realidade, eu acho assim, quando começar lá atrás, voltando no início, quando ela estiver saindo da comunidade dela, sofrida, aquela coisa toda, a gente podia pontuar alguma coisa, assim, bem do que acontece realmente, em que a mãe apoiava uma irmã, mas o pai e um irmão não apoiava, mas gostavam do dinheiro que ela mandava para sustentar, entendeu? Uma coisa Machismo, assim, né? o machismo, porque assim, na realidade é o que acontece, eu não aceito, mas o dinheiro vem de bom grado. Né? O dinheiro vem, quer dizer, eles não querem saber da forma que ela ganha o dinheiro, mas o dinheiro vem e ajuda a sustentar a família. Cuidado com a Marlon, quantidade Olha, de você se personagens. convenceu? Não. Oi? Mas o Marlon falou uma coisa aí, ó, bacana. Que o padre ajuda. Se o padre ele se matar, né, para salvar ela. Mas o padre a amoroso, o foi padre um dos homens que amoroso, o por ela. padre muito caridoso. A Roberta o tá padre, falando também, pera lá. Pode ser na situação seguinte, o padre pode armar uma situação com o coronel e o cafetão. Então, podem armar para matar ela, o Isso padre dá. entra para defender, morre e ela mata quem matou o padre. Pode ser. Peraí, Com como repete? consideração. Pera lá, que o Diego Assim. ficou confuso e eu Isso já também. virou quase que Seven, os 7 pecados capitais. Não, eu tô falando assim, como você falou que o padre era o protetor e tal, pode ser o seguinte, o padre, no final de toda a história, alguém confessa ao padre que vai matar ela, sei lá, ou chega aos ouvidos do padre, e como ele tem pena, ele tem piedade, gosta da pessoa, ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa que, apesar de tudo, tá ali, vive naquele conflito, ele vai tentar alertá-la. Quando ele foi tentar alertá-la, vão estar lá já para matar, para acabar com a vida dela. Ele vai defender e acaba morrendo no lugar dela. E ela, para vingar o padre, mata o coronel, o dono do bordel, ou outra oposição, alguém. E aí... Uma briga? Pode ser, assim, o padre entra na frente, defende, ela morre e ela mata quem matou o padre. Quem matou o padre. Eu Diego. concordo é com uma essa saída. ideia, mas tem uma coisa anterior. Exemplo, o coronel é o chefe da cidade, né? E ele tá com essa discussão entre ele e o opositor. Eu acho que eles deveriam, a intriga entre eles acabar e alguém deles quer fechar as pontas e vai confessar com o padre. Sim, então pode ser uma intriga tipo, o dono do bordel, se beneficia dos dois. Tanto de quem defende e vende informações pro opositor, pro rival. Vamos supor que ele arma, junto com o rival, de acabar com o coronel, com o dono da cidade. E o padre fica sabendo. Quando o padre vai alertar a menina, eles matam o padre, alguma coisa, a menina se vinga deles e o coronel dá o bordel para ela. Ah, então no seu final o coronel fica e ele gratifica ela. Então, o que ela ganha é por gratificação. Porque eles vão matar o coronel e ela vai alertar o coronel. Aí o coronel acaba com eles e dá o bordel pra ela. Ela pode passar a ser dona do bordel. Mas haveria uma relação de amor, então? Ou de afeto? Entre o Não, eu coronel... acho que haveria uma relação de gratidão, de tá. proteção. Ela seria uma Negócio, protegida dele. negócio. Negócios. Ela teria gratidão por ele. Ele iria protegê-la durante o tempo todo. Ela, por gratidão, defenderia ele da armação dos dois contra ele, porque ele nunca iria imaginar que o dono do bordel, a quem ele sempre ajudou, protegeu, ia armar contra ele. Entendeu? E aí, no final das contas, se matando os dois, ou sumindo com, sei lá, alguma coisa, ele... Bom, ia dar ela. Parece que nós temos um final. E por falar em final, Diego, a nossa reunião precisa encerrar. Porque a gente o Rodrigo não falou nada, gente. Cadê o Rodrigo? Que tava naquela mesa, caiu. que participou.
Eu tô Eu acho que aqui, já tá- mas eu tô. Ah, o Rodrigo aí ouvindo. Eu Poxa, acho que ele já Rodrigo. está digitalizando o Marlon, roteiro quanto para tempinho a enviar gente para a tem Rede aqui? Globo. Minutos? Apesar que isso está mais SBT, novela mexicana. Mas a gente consegue botar um Almodóvar, um Tarantino. Então, uma coisa que tá meio confusa, que eu não tô entendendo muito, é que vocês estão querendo colocar como se ela matasse todo mundo. Mas no final a gente tem que trazer de uma forma de que ela só mate uma pessoa pra se defender. E não que ela saia matando todo mundo. Tipo, Matar as o pessoas dono estão do se bordel, matando. Pra defender o coronel. Então, as pessoas estão se matando por amor a ela. Mas ela, em momento nenhum, tá querendo matar ninguém por amor. Ela quer salvar a pele dela. Eu acho que, na verdade, a motivação é que ela tá matando, assim, simbolicamente, né, aquela loucura do machismo. Ela tá sendo usada. Ela tá sendo usada por uma estrutura social. Então, a grande mensagem que a gente está falando é que, eu entendo que o Marlon falou da questão dos estigmas, mas a gente está matando quem mata os travestis, quem mata as travestis. Então, a nossa grande mensagem é matar o machismo, a corrupção, a hipocrisia. Então, essa é a grande metáfora da coisa. O que vai levar ela a fazer esse tipo de coisa, ou não, porque talvez ela pode se apaixonar e o amor cura tudo. Porque eu também posso pensar que ela pode se apaixonar pelo coronel e o coronel tira ela daquele lugar. Também a gente pode pensar nisso. Né? Se ela, por exemplo, mata o dono do. Se ela mata o dono do bordel e vai embora com o coronel, ela tem uma vida digna. Então ela tem uma vida transformada. Também existe isso, porque o coronel do município pequeno não vai transar, né, com travesti dentro dessa lógica do preconceito, da discriminação, da violência, né? Não existe dentro da realidade do interior. A gente sabe que existe, mas na cabeça, no imagético da violência, do machismo, não. Então seria interessante talvez pensar que o amor cura tudo. A via que o Marlon sugeriu também é bem promissora. Pensando numa coisa, se esse final eu gostei que ele fecha aqui, ela não vai levar a culpa, ela vai ganhar o bordel de uma certa forma justa, só que tem a questão, ela não vai ganhar por conta própria, ela vai realmente ganhar, alguém vai dar a ela. Sim. Não é uma independência. Ela não ganha a independência dela. Se ela queria a independência no início, ela não ganha no final. Não ganha. Então é uma outra coisa. Por isso que eu gosto do que a Andrea fala da questão do negócio. Não, eu gostei do final, mas a gente tem que mudar o que ela quer desde o início. Mas se ela quer uma independência financeira, ela quer poder caminhar por pernas próprias. E assim, a gente tem que entender que ela enveredou num caminho que não vai ter volta. É isso que tem que mostrar. Então, assim, se ela ganha o bordel, ela vai ter independência, ela vai ser a dona do bordel, vai gerir daquela forma que ela quiser, e ela vai estar independente financeiramente. Mas presta atenção, eu acredito, tipo, do que eu vejo, toda vez que você ganha algo de alguém poderoso, ele quer algo em troca. Então, essa relação nunca vai terminar. Então, mas talvez seja uma mensagem. Mas a gente pode deixar isso subjetivo. Vai haver alguma coisa no final? Ela vai se apaixonar e vai se envolver amorosamente com nem ele? todas Não as vai. Questões. Questões financeiras, exemplo, eu te dei o bordel, mas a corrupção, quem te deu fui eu, não foi outra pessoa. Essa relação que a gente tem. Não, mas aí é o que eu tô falando. Eu acho que esse caminho em que ela vai. Os outros dois vão morrer porque iam armar uma emboscada contra ela e ela vai alertar, ele vai dar a ela como forma de gratidão. Ele vai dar a ela de gratidão. Deu, acabou. Ele não vai querer nada em troca. Ele já teve a vida dele poupada porque ela alertou dessa situação. Entendeu? Então, é uma camada bem mista, né? Uma camada complexa, porque agora, a gente está falando de uma gratidão. Eu entendo que o Diego fala em relação a comprar, né? De repente está comprando essa gratidão. Os debates são intensos, a gente ficou esse tempo todo junto durante todos esses períodos, essas aulas inconfundíveis e bacanas, e a gente não conseguiu fechar esse tema. Mas tudo bem, a gente vai conseguir botar esse texto no ar. Então, olha só, vamos dar tchau todo mundo. A gente continua aqui, vai encerrar. Gente, obrigado. Vamos dar tchau a todo mundo. Wander, abre aí. Que lindo. Tchau, grandes cineastas, escritores. Vamos continuar aqui, vai acabar a gravação, mas a gente continua para queimar algumas mensagens. Obrigado, Marlon.
Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.